Fala, Enemzeira, Enemzeira, a gente está aqui para mais uma questão comentada do Enem, questão que eu fiquei na dúvida onde eu ia colocar, sinais secretas do Enem, questões que pouca gente conheceu porque as provas foram pouco divulgadas, ou nas polêmicas do Enem, questões que têm algum problema no gabarito, e eu resolvi colocar nas polêmicas do Enem, porque a meu ver, essa questão tem uma falha de elaboração, tá bom? Vamos ver em que consiste essa falha. Botei aqui como dificuldade média, você vai me dizer se era média ou alta, é uma prova de Libras 2022, a prova trouxe 5 itens diferentes da primeira aplicação, questão de número 14 desse caderno verde. É um fragmento do Rouana LB, será que você sabe quem é? Nós Matamos o Cão Tinhoso, livro publicado nessa edição que a gente está vendo, no Porto, em Portugal, pela editora Afrontamento em 2000, trecho com adaptações. Então você diz assim, aí quem é um Rouana LB? Olha só, para quem vai fazer provas como ITA, FUVEST, é um autor conhecido, é o Luiz Bernardo Rouana, autor de Moçambique, nascido em 1942 e que, com 22 anos apenas de idade, lançou o único livro da vida. Até hoje ele só lançou esse livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. É um livro publicado em 1964 e que trazia originalmente 7 contos. Eu digo originalmente porque a edição brasileira incorporou mais um conto que ele lançou esparsamente em 1971, Rosita até morrer, que foi incorporado à edição brasileira. A editora brasileira pensou, esse conto vai sair onde, né? Se o autor só tem um livro, e resolveu colocá-lo junto com os demais da edição original de Nós Matamos o Cão Tinhoso, um livro com 7 contos, agora 8 contos, ou seja, histórias independentes uma da outra até certo ponto, né? Quem está fazendo aí a USP, a FUVEST, quem está fazendo o ITA, sabe que algumas histórias têm algum nível de comunicação. Então, é um trecho desse conto, né, que dá título à obra, Nós Matamos o Cão Tinhoso, e ele pergunta, ó, no trecho, a dramaticidade da cena. Então, dramaticidade também é uma expressão que aparece muito no Enem. Dramaticidade, ao pé da letra, você tem que lembrar que tem a ver com o teatro, com o palco, com a dramaturgia. Mas, às vezes, o Enem usa no sentido de tensão, tá? De drama no sentido de um sentimento até exacerbado, tá bom? Então, às vezes ele faz essa, digamos assim, oscilação no sentido da palavra dramaticidade. A dramaticidade da cena é reforçada pelo modo como o texto expressa o quê? Então tem que ler, né? Ele frisou aqui no trecho, depois ele botou o texto, então há uma ressalva muito forte aí sobre a textualidade que a gente vai ler. Então vou ter que ler o texto. O cão tinhoso olhava-me com força. É um trecho do final do conto. Então, quem elaborou a questão já tinha lido o conto na quase que íntegra. O cão tinhoso olhava-me com força. Olhava-me aqui, ó. A gente já vê, inclusive, a preferência pela ênclise, revelando essa variação Portugal-Moçambique, já que o Luiz Bernardo Rouana é de Moçambique, que na época ainda era colônia de Portugal. Fosse um autor brasileiro, usaria o quê? A próclise. O cão tinhoso me olhava. Então, o cão tinhoso me olhava com força. Os seus olhos azuis não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam cheios de lágrimas que lhe escorriam pelo focinho. Você que nunca leu o conto, pensa que é o quê? O cachorro está ali num momento de tensão. Parece até que ele humaniza o cachorro, personifica o cachorro. Metiam medo aqueles olhos. Essa parte aqui talvez salve alguma coisa se a gente quiser forçar a barra. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa pedir qualquer coisa sem querer dizer. Então a gente vê que esse trechinho aqui dá para perceber uma personificação como um recurso expressivo, né? Expressividade. Repare, o cachorro com essa descrição do olhar do cachorro que parece estar ali vulnerável, chorando, etc, etc. Quando eu olhava agora para dentro daqueles olhos, eu sentia um peso muito maior do que quando tinha a corda a tremer de tão esticada, com os ossos a querer fugir da minha mão e com os latidos que saíam a chiar afogados na boca fechada. Então, parecia que agora era mais pesada a minha missão, mesmo até do que quando eu puxava o bicho. Veja, quem lê o conto na íntegra sabe que nesse final o cachorro está sendo levado para o sacrifício, para o abate. E o personagem que está narrando é o narrador personagem, né? O personagem está narrando em primeira pessoa. É o responsável por dar no conto o primeiro tiro no cão tinhoso. Olha o título do conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então, parece que agora, no momento da execução, pesava a minha arma, ele diz isso, né? A minha ponto .22 de um tiro estavam com um peso danado. E por isso o cão tinhoso fartava-se de dançar no ponto de mira. Então estava ali meio que hesitando, né? Tremendo sem saber o que fazer, e o cachorro dava aquela oscilada.
Só os olhos dele é que não se mexiam, nada, e olhavam sempre para mim. Comecei a puxar o gatilho muito devagar. Então lembra até um pouco a cena do Vidas Secas, quando o Fabiano vai também dar o tiro em Baleia, que é também um cachorro, né, na história, para que se alguém por acaso não sabe, e ele tem aquela hesitação. Então, no caso do Vidas Secas, que é um narrador externo em terceira pessoa, a gente entra pelo fluxo de consciência na mente abalada de Fabiano. No conto em questão, Nós Matamos o Cão Tinhoso, o narrador em primeira pessoa. Ele passa, como a gente chegou a ver aqui um pouquinho, a revelar esse estado de espírito dele. Então, o que contribui para a expressividade da cena, né? O que contribui para essa dramaticidade da cena? É o receio do narrador em errar o tiro. Não, ele não diz, nossa, eu estava com medo de errar, isso foi me dando uma atenção, quanto mais eu tinha medo de errar, mais tenso eu ficava, não. Eu acho que a letra A não é marcável, né? O fragmento não diz isso, o conto também não diz isso. Se você vai fazer FUVEST ou ITA, você leu, às vezes você conhece a história toda, e também não é nem verdadeiro para o conto inteiro, nem verdadeiro para o fragmento. Existe uma tentativa do cão de fugir da mira da arma. Se você lê o conto inteiro, você sabe que o cachorro está bem debilitado, está doente, o que leva, inclusive, a essa sentença de morte dada pelo administrador da cidade, né? Olha, o cão está doente, não quero cachorro doente aqui, ele vai ser executado. E aí acaba essa missão sendo delegada a um grupo de meninos, a Malta, como o conto fala, e aí a gente está vendo a cena da execução. Então essa tentativa do cão fugir não acontece, o cão está meio ali se tremendo, né? O cão está doente, ele não vai esboçar grandes reações, ele está meio que paralisado, né? Então o gabarito letra B também não me parece plausível nem para o todo do conto e nem para o fragmento muito, né? No máximo ele diz assim, ó, que ele estava tremendo e por isso o cão tinhoso, né? Estava com peso danado, ele não chega a dizer tremendo, né? Mas estava com peso e o cão tinhoso fartava-se de dançar no ponto da mira, mas os olhos não mexiam. Então assim não tem essa coisa do cão tá ali e é isso que contribui para a dramaticidade / expressividade da cena. Não, também não ia nela. Agora vem o problema. Ó, para não falar de problema ainda, vou para a letra E. Pasmo causado pelas feições humanizadas do bicho. Já é uma letra que poderia dar também uma margem, achar mais complexa do que A e B. Mas ele não demonstra, assim, estar espantado. No todo do conto, o cachorro está com um comportamento que já era previsível. Então não vai ser uma coisa, nossa, eu fiquei espantado naquele momento porque o cachorro, né, estava demonstrando uma feição humanizada. Isso não é novidade no conto. No fragmento, talvez fosse algo que despertasse dúvida, mas eu não acho que a expressividade também vem do espanto do narrador, né? O narrador não se mostra pasmado, espantado, e é isso que contribui para a dramaticidade da cena. Nossa, foi o que marcou ele. Nem tanto, né? É mais a decisão difícil de poder, né, de querer matar o bicho que ele não tem. Então a gente fica ali de novo na C e na D. E aí vem a questão polêmica do item, né? Por quê? Melancolia do animal diante da morte iminente. Dá essa sensação pra gente. Parece que o bicho tá ali sentindo que ele vai ser sacrificado. Isso pelo fragmento fica mais visível. No todo do conto, talvez isso se dilua um pouco, né? Porque o cachorro, como eu falei, estava adoentado. O cachorro já tem essa expressão melancólica todo sempre. Então ele não adquiriu essa afeição por causa da morte. Mas me diz aí você que não leu o conto, né? Se a letra C foi ou não a sua pedida, né? Porque eu acho que a letra C começa bem salientada no primeiro parágrafo, né? Então acho que a letra C vai derrubar muita gente. Ela não se sustenta no todo da obra, mas acho que é um vacilo de quem fez a questão, porque o Enem não pede leitura prévia, né, do conto. Letra D, sentimento de empatia do narrador pelo animal. No fragmento isso não tá tão nítido. Comecei a puxar o gatilho devagar, tudo bem, parece que ele tá ali hesitando, mas ele puxa o gatilho devagar. Então, que empatia é essa, né? Que leva o cara a atirar mesmo assim. Mas no conto, para quem conhece o todo da história, é o grande dilema do personagem narrador. Naquele momento, ele faz de tudo para não atirar. Ele chega a dizer aos meninos que estão ali em volta dele e que dão essa missão para ele como uma prova. Eu me lembro até do filme Cidade de Deus. Vai lá, atira nele para provar que é bicho solto. Vai lá, Gion, que é o nome do personagem narrador. Atira no cachorro para mostrar aí que você é esse menino mesmo corajoso. E ele diz assim, não, mas eu levo o cão tinhoso para casa, eu cuido dele. Não, tem que cuidar dele coisa nenhuma. Não, mas eu cuido dele e vai ficar bom. Então veja, ele tem que provar para os demais meninos. E esse dilema, essa angústia que vai tomando conta dele, é o grande elemento do clímax do conto. Ai, professor, eu não estou vendo isso no fragmento. Aí você que vai me dizer. Porque como eu já conheço o conto, a primeira vez que eu vi essa questão, eu achei até certo ponto simples. Depois resolvendo,
Vale aqui um momento metalinguístico. Eu estou numa outra gravação. Na primeira gravação eu falei, não. Aí eu falei, não, mas não tá boa essa explicação aí da letra C, porque o fragmento está dando margem a esse pensamento. Então acho que pelo fragmento, você no máximo forçando a barra, né? Quando ele diz assim, melancolia do animal diante da morte iminente, talvez forçando a barra, querendo assim justificar o gabarito do Enem, eu dissesse, não, mas metiam medo aqueles olhos. Então se metia medo, ele não tá tão melancólico, parece mais até um olhar de fúria, mas isso já querendo forçar a barra. Por isso, acho uma questão mal feita, gabarito oficial letra D, coerente demais com o todo do conto, mas não acho que no fragmento isso fique mais visível do que, por exemplo, a letra C. Acho que a letra C é bem plausível. Entretanto, outras questões do Enem já se afinaram com o item D, tá? Vou deixar aqui em cima, por exemplo, um linkzinho para você ver outra questão em que há uma semelhança com esse item, tá bom? Então tá aí nossa resolução. Perdão àqueles que não gostaram da explicação dupla, mas acho que é minha obrigação aqui salientar esse mal feito, digamos assim, do item, e isso é importante para você até ficar, nossa, não estava pensando, delirando não, tá? Mas não vai embora não, fique aqui com a gente. E falando ainda de literatura de língua portuguesa, tá? Lá na África, eu acabei de ler um autor de Moçambique, Luiz Bernardo Roana, e te convido agora a falar do Ondjak, a conversar comigo sobre Ondjak, um autor de Angola que inclusive já pegou esse conto Nós Matamos o Cão Tinhoso e fez uma intertextualidade muito bonita com Nós Choramos o Cão Tinhoso, que é um conto que recria a recepção de alunos em Angola desse conto do Roana, que é de Moçambique. Então, muito interessante, é o Ondjak, que é um autor contemporâneo também da literatura angolana. Imagina a situação que crianças lendo esse conto, depois como é que elas não se sentiram lá em Angola, tá? É só clicar nesse vídeo que apareceu aí que a gente vai falar do mesmo livro em que está esse conto, só que sobre outro conto, que é o livro Ouse da Minha Rua, de Ondjak. Clica aí que você vai ver mais, inclusive, uma resolução beirando o problemático. Tô te esperando, hein?